Olá, gente! Saúde e proteção a todos! Um podcast saindo do forno diretamente para você. Que você consiga assistir enquanto tem um tempo livre, no caminho do trabalho, enquanto lava os pratos, enfim. Que você tenha tempo para curtir e assimilar o conteúdo que a gente pensou com tanto carinho e dedicação. Espero que vocês gostem de todo o meu coração, viu? Esse podcast tem apoio da Lei Paulo Gustavo de incentivo ao audiovisual. Idealização, roteiro e execução, Elódia Gramacho. Edição e sonorização, Quadra Records. Apoio, Secretaria de Cultura de São Felipe. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Uma pequena observação. Em todos os episódios, além dos nossos queridos entrevistados, iremos ter a participação especial de nossos visitantes voadores cantantes do quintal de casa. Não quis fazer o tratamento de som para excluí-los do áudio. Afinal, eu que escolhi estar no meio deles, não o contrário. Abraços! O ilustríssimo convidado desse episódio se chama Antônio Carlos Santos ou simplesmente Carlos Copioba. É natural de Salvador, mas mora desde a infância em São Felipe, no Recôncavo Baiano. Estudou letras vernáculas na UNEB, Campus 5, de Santo Antônio de Jesus, tendo se dedicado às pesquisas nas áreas de literatura, cultura afro-brasileira e artes. Artista visual, músico, poeta, arte-educador e produtor cultural, atuou como professor de História, Literatura Brasileira e Artes por mais de 15 anos. Carlos Copioba também atua como articulador cultural em sua cidade, organizando eventos culturais diversos e ou participando de outros. Presta atualmente assessoria ao grupo de samba de roda Samba da Vila, de São Felipe, Bahia. Mais uma vez agradecendo a presença ilustre dessa figura aqui de São Felipe, nosso amigo Carlos Copioba. A gente está aqui mais uma vez com uma conversa acerca da produção cultural. Eu espero que todo mundo esteja aí acompanhando, curtindo, mas é importante que a gente tenha esse espaço para discutir não só a produção cultural em si, mas o que envolve essas pessoas que fazem esse trabalho, né? O que levam, o que os faz escolher isso como modo de vida, como meio de vida, tá certo? Eu quero, Carlinhos, vou passar a palavra para você falar o que você tiver vontade, e a partir disso eu quero que você fale um pouco da sua vida pessoal, onde você nasceu, contexto familiar, enfim. Pronto, boa tarde, Elódia. Boa tarde a quem está nos acompanhando aí, né? Ou quem vai nos acompanhar em outro momento, né? Bom dia, boa noite, enfim. Antes de mais nada, te agradecer. Você, seu companheiro Kaique também, que está aqui com a gente no estúdio, no auxílio, né? Meu nome é Antônio Carlos Santos, de registro, mas eu sou conhecido mais como Carlos Copioba. E nasci em Salvador, 3 meses de vida vim morar em São Felipe e em São Felipe até hoje eu resido. Quer dizer, saí para estudar, estudei em Santo Antônio, andei aí por alguns lugares, estive em Salvador, minha mãe continua morando em Salvador, eu sempre tô lá, mas o meu lugar mesmo raiz é aqui, né? Sempre... Adotou no nome, né? Tanto que eu adotei no nome, inclusive isso. Eu gosto tanto de São Felipe que tá no meu nome artístico, né? Por assim dizer. Que hoje é meu nome social mesmo. Todo mundo me conhece assim. Eu, Carlinhos Copioba, Carlos Copioba, sou Copioba e tal. E, enfim, sou filho da Dona Maria de Lourdes, criado também por Dona Maria de Lourdes, avó, que também foi minha mãe, porque eu nasci em Salvador, mas assim, devido à circunstância da dificuldade da minha mãe me criar sozinha, lá ela uma jovem empregada doméstica e Difícil, né? cujo o pai do filho que tinha engravidado ela, né, abandonou, e aí ela algo que não é nem tão incomum, né, nas nossas famílias. É muito mais comum mas que assim, a gente gostaria. mas eu vou mencionar aqui também um detalhe que está para além, inclusive, né, dessa ausência do masculino nas paternidades, mas que assim, que é uma cultura que às vezes a gente também perde de conta. Depois se dá que as mulheres, existe uma relação de como é que diz?
uma teia de ajuda mútua, Sim. mesmo tendo o pai presente, né? Mas Sim. existe uma teia de ajuda mútua entre as mulheres, principalmente as mulheres negras, como a minha mãe e a minha avó, e de cuidar. Não é só. Hoje se fala muito que as famílias. A pessoa tem um filho e bota para a avó criar, não é isso, não é só isso. É isso Não é também, é uma somente circunstância, né? isso, Mas não é mas somente isso. existe, eu acho que um aspecto da criação entre nós mulheres negras, que é essa coisa de todo mundo meio que Isso. adotar aquele ser que tá vindo. Isso. Embora que lá não foi tão nessa circunstância, né? Mas depois virou isso também. Foi um pouco disso também. Assim como minha tia, ela morreu, inclusive tá fazendo 12 anos que ela morreu por conta de uma doença degenerativa. Ela também teve uma participação muito forte nessa. Então foi mais uma mulher preta nesse grupo. Então assim, eu venho em assim, 3 meses de vida e passei minha vida inteira aqui. Então, e aprendi a amar, aprendi a gostar, né? Naturalmente que desde a primeira infância você está no lugar, Claro. é natural que você se sinta pertencente mesmo. E essa coisa de nascer num lugar, ou de achar também que é só do lugar em que nasceu, é muito relativo. Porque às vezes você pode viver sua vida inteira num lugar, ficar adulto e depois. Não se sentir bem nunca ali. Isso, pertencente ali. Hoje eu vejo que inclusive foi bom pra mim ter vindo, porque sendo filho de uma mulher pobre, com pouquíssimas dificuldades, viver em Salvador, talvez eu chegasse à juventude de uma forma Tivesse completamente, outro, né? com certeza. De uma forma completamente Existe essa- injusta. Existe essa discrepância, eu acho que negro periférico é algo de risco em todos os lugares, Sim. mas assim, em grandes capitais é assim, Ah, assustador, não, né? nem A se diferença fala, é gigantesca. nem se fala. As oportunidades, as experiências também são outras. É isso. E aí, sobre esse primeiro contato com as artes, o que é que você me diz? O que é que você fala? O que é que você lembra, né? Porque isso é um pouco até subjetivo demais, mas esse fazer artístico, quando é que você lembra que você começou aí a tatear? Então, eu me considero artista multimídia, né? Eu tanto mexo com desenho, eu mexo com pintura, eu gosto de cantar, de tocar, aprendi a tocar um pouquinho. Me considero mais intérprete, né? Não sou compositor, embora eu tenha composição, mas nunca dei muita importância à composição. Foi meu primeiro campo de expressão artística foi através da música, né? Até porque eu costumo dizer que música é a forma de arte mais acessível que se tem, com né? certeza. É a primeira assim que chega logo a todos, Mas aí depois eu conheci a literatura e é a que eu me considero assim mais dessas todas, a que eu me considero mais assim dedicado, é a que eu mais exploro melhor. Mas eu também depois conheci a linguagem do cinema na faculdade, lá nos anos de 2006 a 2010, com um parceiro, o professor Johnny Guimarães, que é um historiador e cineasta. Ele me levou para esse universo também. Também teatro lá na infância, aquela coisa ali na igreja, por ali, eu participei de algumas peças e tal. Mas menos, mas foi uma coisa que eu explorei também. Mas a mais nova dela foi a pintura, né? A pintura que eu, digamos, embora eu sempre gostei, mas que eu fui pra tela mesmo pintar, deve ter o que, uns 10, uns 15 a 10 anos, mais ou menos. Mas enfim. E você sendo esse artista multifacetado assim, será que a produção cultural entrou nessa história pra meio que organizar, direcionar? Você sentiu falta, necessidade de agir por esse lado? Na verdade, assim, ainda sobre a primeira pergunta, né? Eu sempre tive nessas todas aí. Mas aí, por exemplo, as duas primeiras que me chamaram a atenção. A música, porque eu tinha um tio que o sonho dele era ser músico, então ele ficava performando o tempo inteiro como se ele fosse se tornar um músico, né? Ele sonhava ser baterista, sonhava ser cantor, ele compunha, ele tinha caderno de composição. E eu pequeno ficava olhando assim e tal. Nossa. Depois, e tinha um outro que cantava, o que não queria ser cantor, até meu tio Júlio, saudoso Júlio, morreu 2 anos atrás. Júlio cantava muito, e Júlio cantava, por exemplo, aquelas músicas românticas americanas,
Cantava Agnaldo Timóteo, Roberto Carlos, ele ficava fazendo o timbre da voz, aquela coisa toda ali. Eu nem não sabia. Aí, final dos anos 80, né, com o boom da Axé Music, aquela música toda, aqueles hits, né, os clássicos, dos axés, desde da música afro até o axé mais, aquele axé mais só pop, folia né? mesmo, mais pop e tal, o de Luiz Caldas, enfim. Aí eu ficava olhando aquilo tudo, pô, achava aquilo massa. E lá no final dos anos 80, foi início de 90, assim, tinha um colega de rua lá que ele fazia umas baterias de lata. Depois virou um baterista, assim, até assim conhecido aqui na nossa região, que foi Ivan, né? Ele é conhecido como Abacate. Abacate. E Abacate fazia, né? Ivan fazia umas baterias de lata e bombona de bujão. Na né, vontade mesmo. E aí a gente saía, e aí ele tocava e eu era o cantor. E aí a gente pegava essa bateria, saía rodando a rua inteira, a gente parava aqui tipo na casa de alguém e montava a bateria toda montadinha E mesmo. isso com quantos anos? Isso devia ter 10, 12 anos, mais ou menos, 10, 11, 12 anos. A gente chegava aí, época de política agora, a gente inventava que era os comícios, a gente pegava aquelas baterias, parava em algum lugar, pegava um monte de cartaz, segurava e ficava... Então assim, o começo é mais ou menos aí, né? Aí depois já com, deixa eu ver, 13 para 14 eu comecei a me interessar por literatura. Quer dizer, me interessar por poesia, né? Por escrever. Só que eu achava que era uma coisa mais sofisticada, né? Eu já olhava esse universo de literatura, de escrever, eu já olhava como algo mais... Influenciado por alguém ou você próprio buscando e... Aí agora eu não. Eu teria que fazer uma anamnese aí mais profunda para Faz entender. tanto tempo você nem é tão... Não, mas também não sou tão novo não, já tô quase fazendo meio século, né? 42 anos. Então, mas assim, eu acho que eu não tenho uma lembrança exata. Sei. O que eu tenho, por exemplo, da minha avó e minha mãe dizendo assim, estudar é bom. Quem estuda tem coisas grandes para quem estuda. Eu lembro disso ouvindo. Bacana. E eu não sei de onde, não sei se talvez disso aí de algum momento que eu, né, a intuição, assim, eu captei em algum momento, em alguma conversa, que, por exemplo, que uma palavra que eu aprendi cedo, eu conheci cedo, não sei onde, não vou lembrar também, teria que ser a anamnese para dizer exato, né? Intelectual. Ser intelectual. Aí eu acho que foi daí que veio o interesse pelos estudos, pela leitura, e automaticamente fui para a literatura. Aí vai para a sua terceira pergunta, que é a questão da produção cultural. Até então, eu acho que aconteceu comigo o que acontece com a maioria de nós que vai para o campo das artes e que vem da circunstância que viemos, de ser pobre, ser preto, ser pobre, ser periférico e tal, que é a gente, grosso modo, né, respeitando as devidas proporções e desproporções, a gente é produtor. A gente Exatamente. A gente é produtor ao mesmo tempo em que a gente está fazendo. Exatamente. Tem que fazer, né, tudo ao redor além da arte. Isso. E no caso, eu digo até que no caso de eu vou ser bem assim, bem, como é que diz? Bem reducionista, mas enfim, propositadamente, né? No caso do homem negro, pode valer para a mulher negra. No caso do homem negro, eu compreendi isso, pelo menos lá a partir dos meus 25 anos, eu compreendi que, por exemplo, eu não entendia porque que eu queria aprender sempre tudo eu queria mexer um pouquinho, né? Aí depois eu comecei a observar que ao meu redor, a maioria dos meus companheiros também, dessa coisa de dizer o menino da rua, né? A gente quer aprender várias coisas. Se tiver alguma coisa ali que dá para aprender, a gente quer. Aí, por exemplo, eu aprendi a tocar violão. Aí tinha um negócio, eu fui coroinha. Sempre curioso, né? Eu fui coroinha. Aí eu vi alguém mexendo em computador. Eu fiz curso de computador através da igreja em 96, 97. Quando tava o sistema chamava MS-DOS e tal. Aí daqui a pouco, aí eu já usei isso aí para desenvolver, para aprender. Pronto, que eu nem tinha falado. Aprender a fazer trabalhos gráficos. Entendeu? Aí daí eu já aprendi a fazer uma silk para produzir uma camisa, né? Produzir um desenho de camisa e tal. E tanto que quando eu comecei, eu trabalhava de professor. Quando eu comecei a fazer a faculdade, coincidência ou não, parei de estudar. Aí falei, e agora, como é que eu vou pagar o carro? Santo Antônio Jesus. Aí eu lembro que o primeiro semestre, o que me salvou um pouco foi, eu ficava fazendo voz e violão, barzinho, e pintando camisa.
Aí nessa de pintar a camisa eu vi, pô, tinha uma onda também que eu achava legal. Aí eu comecei a fazer, eu fiz um colar pra mim, né? Entrei na Impact, tipo, era alguma coisa assim, tipo o Impact Biju, né? Que tem aqui, que Impact Biju aqui não tem nada a ver, mas em Santo Antônio era, você comprava miçanga, né? Eu tinha um monte de miçanga. Aí eu fazia os colar e botava. Aí um dia uma colega passou e falou assim, que é bonita, cara, você comprou aonde? Eu falei, não, foi o que fiz. Aí, pô, você cobra quanto fazer um pra mim? Eu, R$ 5. Aí pronto, daqui a pouco. Aí eu levei um tempo na faculdade fazendo esses colar. Comecei a fazer colar. Aí fazia uns colares assim e tal. Então assim, a gente tá sempre fazendo um monte de coisa, né? Porque a dificuldade da vida, pra ver se alguma coisa dá certo. Exatamente. Diferente de quem tem uma, né? De quem vem, sei lá, Tem da foco, classe uma média, que tem uma estrutura. família que diz, ó, bota tudo, banca a escola. Não, a gente tá sempre aprendendo tudo ao mesmo tempo. Aí comecei a andar com um professor lá de cinema, aí já aqui na escola que eu trabalhei, a parte eu sempre ficava com a máquina para cima e para baixo, tinha máquina, não, eu vou fazer os registros. Tanto que eu tenho muito registro de muita coisa, porque eu sempre ficava interessado nisso. Aí eu digo, não. Tanto que no início dos anos 2000, eu acho que eu aqui em São Felipe, eu acho que fui o primeiro que teve uma máquina digital. Eu tinha uma máquina digital Sony, eu ainda lembro, 32 megapixels, que a gente achava que era Muito. E realmente eu. Pra aquela época era, mesmo. Era. E eu fiz boas fotos. Aí comecei a ganhar um dinheirinho fazendo umas fotos de aniversário, umas fotos mais personalizadas. Então, veja que aí você tá sempre fazendo uma coisa, né? Outra. Aí fotografia, né? Que eu vou fazer minha primeira exposição agora, fazendo propaganda aqui, né? Mas enfim. Então, por isso que eu acho que a produção veio assim, não veio como algo pensado, muito elaborado, né? Depois eu montei uma banda, a minha primeira banda foi uma banda religiosa, antes mesmo do barzinho, que foi uma banda na igreja chamada Novo Louvor, porque eu achava interessante que nas igrejas evangélicas tinha a banda, né, o conjunto com os instrumentos, tudo. E na igreja católica não, você tinha só um timbal e todo mundo cantando, no máximo um violão. Aí aqui tinha um senhor que chamava seu patrão, ele me ensinou as primeiras notas de violão. Aí mas ele tinha um jeito bem tradicional de tocar assim, e que eu vim entender depois, mas naquele momento eu não entendi, eu achava até que ele não queria me ensinar, mas aí desse pouquinho que ele me ensinou, eu desenvolvi, aí achei um colega que já tocava e me deu as instruções também, aí eu falei, vou fazer uma banda, aí chamei os colegas, vamos fazer uma banda na igreja, vamos. Eu já não estava mais na onda de coroinha, já estava fazendo aquela transição, já saindo. Aí a gente fez uma banda chamada Novo Louvor, e aí dessa banda a gente começou a tocar, aí levei mais ou menos, a gente levou uns 3, 4 anos. Nesse momento eu já comecei paralelo já a fazer o som de barzinho. Então, aí talvez seja meu primeiro trabalho como produção. Bem jovem fazer trabalho de barzinho, né? Que era uma coisa também diferente também, né? Aqui mesmo. Principalmente aqui na Vila de São Felipe, por exemplo, eu não consigo muito imaginar essa coisa de barzinho aqui em São Felipe. Realmente, naquele período era, tanto que eu fiquei por um bom tempo, eu competia só com o que vinha de fora, né? Aqui não tinha. Muito um ou outro que. Aqui não tem essa cultura muito de arte na rua, ou tinha. Me fale aí um pouquinho do histórico aí desse. Aí agora você falou, chamou a atenção para mim uma coisa interessante. Meu primeiro contato com a arte, assim, objetivamente, de ter o contato palpável, né, mesmo, concreto. Como diz, você ouve a música é contato com a arte, né? Você assiste um filme é contato com a arte e tal. Mas assim, por exemplo, a primeira feira de cultura que eu vi foi aqui em São Felipe, uma coisa fantástica. Não vi nada depois. Isso em 94. Aí vê como a sociedade retrocede, né? 30 anos atrás. Um grupo que tinha aqui, que inclusive teve uma pessoa que me influenciou muito no canto também, que foi um músico profissional chamado Marcelo Alves. Ele está em Salvador hoje, mora em Salvador. Ele era bancário aqui e ele era envolvido na música. Eu conheci ele pela igreja e ele fez uma geração assim de meninos músicos, né? Deixou um legado aqui na cidade. E fora daqui, porque ele é nessa região toda, ele andava em Nazaré, andava um cantor profissional, um cara que, por exemplo, na década de 60, ele jovem, gravou, em 70, ele jovem, gravou disco. Que era uma coisa, era né? Uma coisa era um muito universo. difícil. Ele vinha de uma família toda de evangélica, uma família batista. Hoje ele é produtor musical de Silvano Salles, Marcelo Alves. E ele é a irmã, e são back vocais também. Ele com um grupo montaram uma feira de cultura. E era uma feira de cultura, era. E essa feira de cultura tinha de tudo.
Eu lembro que a primeira, eu não sei se pode falar aqui, mas enfim, um quadrinho pornográfico. A primeira vez que eu vi, eu tava o quê? Eu tava com 12 anos. Eu lembro que Meu ficou Deus. numa sessão lá, fizeram, alguém daqui fez essa. Desenhou toda a mão assim, né? Era um quadrinho assim, tipo, devia ter umas 20 páginas. E aí tava lá numa das sessões porque teve várias sessões, eu lembro que tem ali no Renato Medrado, tá no Cineci, lá fizeram o stand pela praça. Aí eu lembro que um colega chamado Neig, que ele é Neig é lá da 101, Neig junto com o Ronaldo de Rony da Móvel São Jorge, eles fizeram uma escultura de um alien com uma cabeça de boi, umas pernas assim diferentes, o negócio parecia um humano, parecia né, tipo um alien mesmo. Aí eu, pô, achei aquele massa, velho. E os quadros, as pinturas a óleo. Aí foi um Nossa. primeiro contato assim. Então foi. Aí depois aí eu lembro que tinha um colega meu, o Marinho cantava muito. O Marinho, novinho, o Marinho com 10 anos, em cima do palco fazendo. 12 anos também, cantando Michael Jackson em cima do palco e dançando Moonwalk. Aí ali eu já com inveja, Nossa. porque a gente era na mesma idade. Eu falei, É. pô, porque eu também não. Pô, não sei. Entendeu? Depois aí Marinho a gente fez parte de um grupo de musical e de teatro que era da igreja. A gente ganhou até. Ganhamos um concurso, festival na diocese inteira aqui. Ó. A gente ganhou uma Magosa, se eu não me engano, Paulo Afonso. Disputava com grupos de teatro de outra cidade. A gente ganhou acho que 3. Num espaço assim de uns 4 anos. Eu Aí pego é um gancho um isso. pouquinho do que você falou. Do que a gente estava comentando aqui sobre isso, né? Sobre essa cultura de São Felipe e tal, como é que se desenvolve aqui em São Felipe. Como é que você vê esse recorte? Eu hoje, com a pouca leitura que eu tenho aqui da cidade, eu percebo que existe uma São Felipe urbana e existe uma São Felipe rural. Culturalmente falando, né? Nos lugares da zona rural tem muito samba de roda, ainda tem aquele samba de enxada, etc. E aqui na cidade eu não vejo essa tradição, Aqui também não tem muito, a gente não fala muito sobre candomblés, etc. E na zona rural é muito forte. Como é que você faz essa análise aqui de São Felipe? Ô, Elódia, eu acho que pô, tem o aspecto local mesmo. Eu acho que não é muito diferente hoje do que era alguns anos atrás. Eu acho que não é tão. A diferença não é tão grande, não. Eu acho que, considerando. Olha que nessa leitura que eu vou fazer, claro, eu não estudei isso a fundo, né? Mas assim, a partir da minha leitura como um articulador cultural, como produtor tal, que acompanha, fica atento aos processos históricos do município também, tá? Não estou alheio a isso, não. Uhum. O que eu posso, assim, eu tendo a imaginar que a gente decaiu um pouco na zona urbana, né? A gente decaiu, estranhamente a gente decaiu, mas também comparado com algum tempo atrás, mas eu acho que isso não foi uma peculiaridade, por exemplo, de São Felipe. Uhum. E aí eu acho que a gente tem que levar, a gente está falando do local, mas a gente tem que levar o regional em conta. E aí pensar que, por exemplo, não vou nem dizer a nível de Brasil, a nível de estado, né? A gente teve uma alteração completa na indústria cultural, eu digo de modo geral, Sim. na Bahia, por exemplo, nos últimos 30 anos. Então, por exemplo, quando entrou os anos 90, né? Quando entraram os anos 90, a gente teve várias mudanças, principalmente do ponto de vista da música, né? E a gente também teve mudança do ponto de vista da religiosidade, da expressão popular de religiosidade, Sim. que era muito comum aqui. Então isso para entrar na seara da questão da manifestação religiosa. Que é muito forte aqui em São Felipe, né? Isso. O catolicismo aqui sempre foi, e eu acho, e aí quem está nos ouvindo, né, talvez alguns se ofendam, mas assim, eu acho que houve um processo de repressão muito grande, como há, né, em todo o país, contra o pessoal de matriz africana, pessoal de terreiro, de umbanda, até espíritas em alguns locais, né? Eu acho que a gente teve esse processo de repressão que ele existe, não de uma forma tão, mas ele existia e Sim. aumentou, mas a gente também teve paralelo a isso, a gente teve um crescimento dos evangélicos, dos protestantes.
Sim, que essa vieram onda também com uma protestante. política Ferrenha de ferrenha perseguição, né? de perseguição, de tipo assim, de apropriação dos espaços, sabe? Abre uma igreja em tudo quanto é local, com um diferencial em relação à igreja católica. Porque também a gente não vai dizer, porque a igreja católica era bonzinha e deixava. Não, se antes tinha dificuldade de se manifestar, porque tinha repressão também. Exatamente. Né? Agora, o que acontece? A igreja católica, pelos seus anos, pelo formato, inclusive aqui, o modelo de igreja católica ali de 90, do pós-Vaticano II, em São Felipe, que você já tem uma igreja mais aberta, você tem uma igreja que lida melhor com as questões da cultura, né? Com acho que meio que absorve. Isso, com a cultura popular, Exatamente. inclusive, enquanto que do outro lado você tem o pessoal protestante vindo com aquela ideia fundamentalista, tudo é pecado, tudo é... Tanto que hoje a coisa mais comum é você entrar numa qualquer loja, no comércio, e você vê lá, até na loja católica, aquele CD evangélico lá, entendeu? Tocando. E as pessoas acham que... E o cliente, hoje o cliente não tem nem mais poder de dizer, eu não quero estar ouvindo isso. Verdade. Não se respeita nem mais de determinados clientes. Mas assim, aí você vê que um colega meu de Santo Antônio de Jesus, ele fala assim, essas porra tirou até o micareta. Ele atribui a eles os micareta. Por exemplo, porque São Felipe tinha micareta. Nossa. São Felipe teve trio, eu não acompanhei a fase do trio, né? Foi década de 60, eu sou de 80. Mas, por exemplo, final de 80 eu ainda vi o último micareta. Era muito comum aqui em Nazaré das Farinhas. Sim. Tinha trio. Santo Antônio tinha também. Santo Antônio também tinha. Mas aí o que acontece? Aí é um movimento que está acontecendo, não em um lugar apenas. Sim. E aí você vê que veio essa coisa da indústria musical também, né? Fonográfica, que foi a Axé Music, que a gente hoje celebra, mas ela também tem um pouco de... Teve um impacto nisso. A gente passou até as festas de largo, que tirou, né? Ficou reduzido. As festas de largo, que eu digo essas festas sazonais, né? Uhum. Ano Novo, São João, Carnaval. São João talvez não entre na conta, né? Mas, por exemplo, as festas de padroeiro, que você tinha... Para se preparar uma festa de padroeiro, você tinha alvorada, você tinha não sei o que, tinha apresentação de Bumba Meu Boi, tinha não sei o que. Hoje ficou reduzida a celebração religiosa e um dia só. Uma tarde só. Uma tarde só. E só o aspecto religioso que é levado em conta. O aspecto cultural, popular, o que se fazia antes, durante, depois, pronto. Né? Acabou. É verdade. E paralelo a isso você tem, como eu falei, a indústria fonográfica, né, que mais impera, né? Com a televisão dos anos 90 para cá, todo mundo começou a ter televisão, e a televisão a gente sabe que ela também acomoda, né? Você fica em casa assistindo domingo, assistindo Faustão, né, se imbecilizando. Agora não é mais Faustão, agora é Luciano Huck. mas enfim, eu acho que essas coisas todas acabou que o pessoal, quem está na zona rural, tende a procurar preservar ainda o mínimo, porque ainda tem a cultura urbana é uma cultura mais rápida, mais de... Sim. Né, a demanda da agora, de você tem coisa para fazer, você tem horário, tudo mais... Não que a pessoa da zona rural não, né? Mas você tem um horário para você dar conta. E a questão da zona rural tem aquela coisa de também... lidar com o ritmo das plantações, então tem as festas da galera que ainda consegue preservar de alguma forma, né? Aí os digitórios, onde vai trabalhar, vamos trabalhar na roça de José ali, lá a gente vai cantar, a gente vai trabalhando, vai cantando, vai contando casos, então ainda persiste, isso, né? Ainda tem uma resiste. circunstância que propicia preservar, né? Um aspecto cultural ainda mais genuíno, por assim dizer. Agora, eu acho que nesse sentido eu não vejo tão diferente das outras cidades. O que eu tenho visto também, e aí foi depois do meu ponto de vista, depois da chegada do PT ao poder em 2003, veja que a história é meio controversa mesmo, né? O fenômeno é engraçado, porque, por exemplo, a gente está falando disso, dessa meio que perda assim de uma atividade cultural, né, mais original. Mas ao mesmo tempo, por exemplo,
Entra 2003, o PT entra no poder, a gente tem Gilberto Gil como ministro da Cultura. Sim. E o que a gente visualiza, principalmente hoje, olhando daqui para cá, de lá para cá, né? Ou daqui para lá, é que a gente foi um dos momentos mais importante do ponto de vista de investimento em Sim, cultura, e em produção de filme. Houve o boom da cultura, né? Entendeu? Ressurgiu um monte de coisa que estava parada. Uma coisa interessante que eu não falei aqui, que é anterior a 2003, que era a programação da TVE. Quando eu comecei, muita coisa da minha, assim, muita coisa eu aprendi de arte assistindo TVE. Quando eu descobri e a gente TVE. assistia mais, né? E a gente assistia mais. A gente assistia mais TVE. Putz, A Globo não mandava tanto no seriado. A gente assistia muito TVE quando criança. E tinha uma coisa boa, que eu não sei, você vai lembrar. Os programas regionais, diretamente regionais, que a Cultura TV popular, produziu. é verdade. Você tem um dos programas mais lindos. Inclusive tem um filme sobre São Felipe, um doc-reportagem sobre São Felipe. Quebra aí a singular e plural. E aí São Felipe lá tá como a princesinha do Recôncavo, né? Uma das descrições série, né? essa. Era uma série. Passava em várias cidades. E aí aqui passou até já tarde praticamente. Aqui passou em 2006 a reportagem aqui. Já foi bem já na fase final do programa. Que eu não sei nem porque. Mas assim, era muito. Aí essa coisa de cultura popular, Bumba Meu Boi, um monte de coisa. Ele tem muito. O DOC, né? O acervo DOC da Fundação do IDEB. Ele tem uma produção absurda sobre essa questão da cultura popular no interior baiano. E era a TVE que estava... Então, foi um lugar desse. Mas aí, como eu estava dizendo, veio essa possibilidade toda de você fazer filmes sobre a cultura popular de local A, local B. Restaurou-se os sambas de roda, os grupos de samba de roda começou a vir. São Felipe porque comeu mosca. Mas, por exemplo... Teve um CD lançado, se eu não me engano, em 2007, 2005, 2007, que é o Samba do Recôncavo, Patrimônio Cultural da Humanidade, o Patrimônio Cultural Brasileiro, enfim, histórico e cultural. Né? E esse CD chegou a gravar o Samba de Capela no Almeida e um outro grupo de samba da Mombaça. Ele pegou vários sambas do Recôncavo, desde São Francisco do Conde, Salbara. Aí veio descendo, passou em vários... São Felipe, com um dos sambas mais genuínos. Estranhamente, quando eu cheguei aqui, aí eu não vi nenhuma referência assim sobre isso, né? E eu falei, poxa, mas perto de Maragogi, perto de Cachoeira, perto de... Não tem nenhuma representação. Também. E aí eu lembro que essa primeira vez que eu vi esse samba de enxada foi no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi você articulando. E aí eu perguntei assim, a Kaique, a minha sogra, eu falei, mas isso daqui, o pessoal falou, daqui e tal. Eu falei, poxa, mas a gente nunca vê nos espaços, né? A gente nunca vê nenhuma programação diferente assim, de Cachoeira, de Salvador, de Santa Amaro, em que os sambas de roda participam em algum momento da programação municipal da cidade. Porque a gente entende que território é, antes de tudo, identidade, né? E se a gente tem essa identidade do Recôncavo, que é pautada basicamente a partir do samba de roda, que é patrimônio daqui, e como é que São Felipe tem um samba de roda que é tão importante também e não está nesses espaços. É bem puxado. Exatamente. Inclusive, a gente fez não só o samba de roda, né? Porque, por exemplo, assim, vários artistas aí da cidade, chega na hora do Faz-me Rir, né? Que é quando tem as festas grandes, públicas, né? Não são colocados na grade. E aí a gente, através do vereador Everaldo, né, Everaldo Barbosa, que é do PT, a gente encaminhou um projeto, construiu junto com ele lá um projeto para destinar 30% do orçamento de qualquer festa pública ser destinado para artistas da terra. Né? Sobretudo festa que é artistas de música, né? Para estarem no palco, e justamente pensando em sanar esse problema, que é um problema real, e um problema também interessante você chamar a atenção aí, que é o samba de roda está nos palcos também das festas populares como uma atração também tão digna quanto outra. Sim. Porque ainda tem uma coisa assim, a gente tem uma coisa meio
clichê, né? Do que é cultura popular. Porque, né, tem uma forma meio que distorcida de falar. Quando fala cultura popular parece que é menor, ou que é uma coisa só da zona rural, ou entendendo, já não passa no espaço Como se não urbano. fosse uma atração, né? Não pudesse ser uma atração digna de estar no palco. E igual uma discussão que hoje até já é superada assim, mas já por muito tempo ela... E volta e meia ela volta como se fosse uma coisa que a gente tem que, né, trazer à tona, que é erudito e popular. Sempre essa discussão. Sempre essa discussão tola. Mas enfim, o samba de roda, inclusive, é uma das expressões culturais mais sofisticadas que a gente tem. Mas o que acontece? Não tá, quase nunca tá na verdade, teve. Só quando assim, é uma feira cultural, aí bota. Mas fora isso, mas tipo no São João, era pra você ter um samba da vida no São João aí. Ou um samba de enxada, que não é nem daquele de Cruz das Almas. Mas tá, e as pessoas gostam. As pessoas gostam. Só não tem o acesso, porque não teve o acesso, porque quem tá, e aí vamos falar dos parceiros, né, por exemplo, dos iguais. Quem é que está nas produções culturais? Quem está nessa produção cultural está com que mentalidade? Está com a mentalidade, por exemplo, do mercado, está com a mentalidade da cultura mesmo, da promoção da cultura, né, dos verdadeiros fazedores de cultura, ou está com a mentalidade do mercado, de dar qualquer coisa dentro de uma agenda, né, uma agenda aí que eu diria até de emburrecimento, de imbecilização. E essa é uma pauta, uma discussão que não é essa daqui. Em Cachoeira é a mesma coisa, Jaguaribe é a mesma coisa, Nazaré é a mesma coisa, que é essa questão que você tocou, que é muito importante, que é a grade das grandes programações da cidade, né? Porque quem constrói essa grade, a gente sabe que o Recôncavo ele ganha verbas da cultura a partir do seu cerne de identidade cultural. E aí vem muito dinheiro, porque aqui é um polo de construção de saberes que são importantíssimos para a nossa identidade. Aí vem o samba de roda, vem as outras manifestações culturais afro-brasileiras, vamos dizer assim. Mas na hora mesmo do vamos ver, de beneficiar quem são os fazedores. É justamente isso. Sendo bem objetivo, um monte de gente no lugar errado para o lugar certo, né? Um monte de gente que não deveria estar. Vai ser polêmico esse podcast. Não, mas a realidade é essa. Que me desculpe, muitos conhecidos aí que estão, mas me chamaram até para fazer parte de uma, por exemplo, de uma mesa diretora da Liga de Futebol de São Felipe. Eu gostei de futebol, brinquei de futebol lá, não nem vou dizer que joguei, brinquei lá na minha infância e adolescência, mas eu não sou jogador, eu não tenho um traquejo para isso. Então eu mesmo falei assim, tudo bem, eu vou dar suporte aí com algum conhecimento que eu tenho, mas eu não tenho condição de fazer parte de uma diretoria. E aí precisa ter essa humildade de reconhecer, o Kaique é rap. Kaique domina a linguagem musical do rap. Eu não, eu domino outra linguagem, eu domino a linguagem do reggae e a linguagem do... Posso até eventualmente, né, lá na frente, passar a me dedicar e vice-versa. Né? Como eu gosto também de forró e tal. Mas assim, eu não vou querer me meter aqui e achar que eu entendo de rap, como é que faz. Não é assim, né? Eu posso até compor eventualmente um rap, mas com a letra, né, tal. Mas não vai não dominar significa que eu vou dominar, que tem essa carreira, entendeu? Né? Que tem essa carreira. E outra, respeitar também, até pra... Mas aí o que acontece? Aí tem uma figura lá, tal, porque aí tem essa questão do... Como é que o pessoal fala do currículo? Tem uma indicação e... Tem um negócio que o pessoal fala assim, faz uma ironia, né? Do currículo. Quer dizer, a pessoa quem que vai... indica. QI quem indica. Isso mesmo aí, do QI que indica. E aí você vê o camarada lá que não... velho, não tá qualificado para aquilo. Mas ele tá ali porque é um jogo de poder, que ele tá ali porque alguém quis que ele estivesse ali, e não porque ele tá qualificado. E ele também, esperto, ele não tem humildade suficiente para isso. Então fica essa situação. Aí você chega, por exemplo, chutando logo o pau da barraca. Na minha cabeça não vai entrar nunca
na minha cabeça não vai. Me desculpa aí, todo mundo que gostou, que achou massa. Eu também achei massa, porra, tá bom. Léo Santana. Mas não existe, do ponto de vista, inclusive, do retorno financeiro para o município, não dá, não, como é que diz, não compensa. Eu acho que não compensa, não. Isso é uma discussão antiga, né? O pessoal do forró que fica brigando. Não, o pessoal aqui do norte tá todo revoltado. E agora com um porém, não ganha essa briga. Não ganha. Assim como nós da cultura, não ganha essa briga. Porque começa. Você sabe hoje quem é que tá. Eu votei no PT. Você sabe quem tá hoje na pasta da cultura junto ao. Que é a antiga Bahia Tussa, né? Agora nem sei o que chama agora. Mas enfim. Você sabe quem é que tá? Diga. É um nome grande aí. É quem tá dizendo, quem tá recebendo os prefeitos de São Felipe, de Maragogipe, de Almeida, lá, e dizendo, olha, vamos fazer aqui vamos dividir aqui o bolo. Movimentando milhões. Olha lá se não tiver junto já do bilhão. Porque tem essa máfia dizer assim, dos grandes produtores. Pronto, né? Entendeu? Dos grandes produtores, que é muito puxado. E aí eu lhe digo, com o aval do governo que eu botei lá. Do governo que eu botei lá. Que é diferente dessa galera que tá na produção de cultura, da cultura popular. Justamente. Ali. Aí a gente tá aqui, todo mundo feliz, né? Entre aspas, porque rolou uma lei que é federal. Aldir Blanc, depois a Paulo Gustavo. Mas que é muito pouco. Ainda é muito pouco. Bota a gente tudo para brigar um entre outros. Para brigar de uma forma totalmente desigual. Exatamente. Aí tem um Faz Cultura que ninguém... Eu tento... O Faz Cultura eu acho que tem 300 itens lá para você contemplar. E outra, se você não tiver uma moral com alguém, um acesso a uma grande empresa lá para financiamento, se você não tiver uma produtora assim assado, não vai. Você gosta de rap, GOG, rap de Brasília, né? GOG fala assim, GOG falando dos editais, ele falou, a porra dos editais, os editais são bons, mas o problema, ele tem um problema, é de uns tais, não de todos. Quer dizer, né? Os editais é de uns tais, não são de todos. São complicados, essas grandes de... Justamente, aí fica do isso governo aí. do estado, etc. A gente sabe que depois do governo Lula, do primeiro governo Lula, veio o boom da cultura, como você falou, Gilberto Gil. Sim. E aí houve aquele retrocesso do governo das trevas, né? Do governo Bolsonaro. Tem o vampiro e depois o diabo. Diante desse genocídio aí da pandemia. Sim. Após isso veio... Que talvez se não tivesse... A cultura tá engatinhando novamente, né? Que talvez tinha acabado tudo, na verdade. Se não tivesse pandemia, talvez a gente nem tivesse voltado. Porque a pandemia foi tipo assim, a pandemia foi uma desculpa para ter uma ação, quer dizer, que os políticos de esquerda, progressista, antenado com a questão da cultura e conscientes, reivindicaram, mas talvez nem existisse essa lei. Exatamente. Até porque esse pessoal ainda tem outro detalhe que a gente nem está entrando aqui na celeuma, né? Esse pessoal ainda queria dizer o que era cultura e o que não era. E aí isso significa estabelecer uma censura sobre o que é o que não é cultura. Significa que você vai dizer, olha, epa, esse negócio de rap é cultura. Rap é cultura. Street dance, isso aí é o quê? Não, dança é valsa, sabe? Exatamente. Entendeu? Então ainda tem isso. Teatro, porra. Você vê que e tanto que estamos voltando a engatinhar, justamente, né? Aliás, em discussões que já estavam prontas. Você lembra que a merda toda começou a desandar? Uma das como é que eu digo assim? Uma das armas que foi utilizada pela extrema direita e até parte da direita que foi conivente também, né? Foi as exposições de arte. Sim. Teve a do Banco Itaú e a do... Exatamente, foi atacar o pessoal que produzia. E aí, pronto, aquilo ali virou também uma das armas que eu vi gente de esquerda levantando bandeira, que a gente que não tava nem aí, nunca... Gente questionando nudez, quando a nudez na arte é a coisa mais antiga que existe. Exatamente. Você pega a Vênus de Milo, que é se apropriando desse discurso conservador. Pronto, é uma boneca de 30 mil anos, né? A Vênus de Milo não, a Vênus de
me esqueci até o nome agora aqui, é um nome alemão, holandês, não sei, Grindwolf, sei lá, que é uma bonequinha de mais ou menos esse tamanho, né, de mais ou menos uns 10 centímetros, até menos, não sei, que é uma mulher completamente rochunchuda assim, obesa mesmo, né, com a vagina exposta e que é um símbolo de fertilidade, né, quer dizer, Desde acharam outra aí. Desde nunca foi um problema. Justamente, Né? e se viu ali como um artefato artístico. Aí você tem vários quadros, várias obras em que a nudez aparece. É o corpo humano, né? O corpo humano como personagem principal da obra de arte, da produção artística. E ele visto de várias maneiras para apontar várias possibilidades que você tem de compreender a própria existência e tal. Mas aí os caras começou e não sei o que, e pá, e aí teve aquela situação que eu acho também que a mãe foi um pouco desavisada, mas eu também nunca, não acho que não era, ela foi um pouco desavisada em deixar a filha dela participar daquela performance, sendo, embora ela tivesse ela sabia muito o que estava fazendo, controle, muito controle, ela sabia, ela tinha consciência do que ela estava fazendo, deixando a filha participar daquele momento, e não tinha nada demais realmente, mas naquelas circunstâncias em que pegaram um estavam querendo recorte, pegar, justamente, né? e Talvez fizeram tenha disso sido, talvez tenha faltado uma estratégia ali, assim. Exatamente. Mas assim, uma estratégia de resposta. Justamente. Até. Mas no geral, eles pegaram a cultura para fazer isso e iam destruir. A sorte que a gente conseguiu, né? Entre não só do ponto de vista da cultura, mas de vários outros, a gente conseguiu rever. Mas eu acho que, como eu te falei, esse problema hoje está ligado a isso, aos próprios companheiros que estão aí, assim como tem que dar o pau também em figuras da própria classe artística. Por exemplo, eu lembro que lá no Momento Áureo, Maria Bethânia tinha de um site lá em que ela ganhou um edital lá de 3 milhões, se eu não me engano, na época, para recitar durante 1 ano ou 2 anos, sei lá, era alguma coisa assim. Ela postar um poema recitado, né, por ela. Aí você pega... Qual a razoabilidade disso, velho? Pronto, pega um monte de atores da Globo, inclusive Dona Juliana Paz, seu tal, o Malvino Salvador, não sei. Esses caras tudo pegaram meio mundo de dinheiro. Foram os primeiros que depois tacou o pau no governo. Levantou bandeira anti-PT, né? Anticorrupção. E a Lei Rouanet até anterior, né? Eu acho que ela só foi melhorada, na verdade, né? A Lei Rouanet é uma lei antiga. É uma lei antiga no Brasil, que eu acho que é do Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação e Cultura, na época em que a cultura era vinculada à Secretaria de Educação. Mas enfim, agora por quê? Você dá, se eu não me engano, um projeto de Ana Paula foi, Juliana Paz, um projeto de, parece que 900 mil, foi 1 milhão, um projeto de teatro lá e tal. Aí vem aquela discussão, cara, mas você sabe o que é uma equipe para montar um espetáculo, tal. Mas, por exemplo, ela ganha esse dinheiro todo. Claro que foi pela Rouanet, a forma de aquisição desse... De captar esse recurso. De capitalizar, desse recurso, captação desse recurso é diferente, né? Tal. Tem uma série de circunstâncias, tudo bem. Mas você vê como que a distribuição do próprio recurso... Essa renda da cultura e essa classe artística não chega, também, né, para a classe popular. E a classe artística também, de uma certa forma, aqueles que estão lá em determinado lugar, eles pouco estão se lixando para quem está cá na base. Quando muito, aí eles vou trazer o samba de roda para fazer uma participação no meu CD aqui e tal. Exatamente. Porque sabe que vai, né, vai engajar, que é uma palavra do momento, mas já lá atrás, né? Mas eu vi agora... Essa democratização, né, da verba... Que tem que chegar em quem faz a base, né? Quem faz a base da cultura. É muito complicado mesmo, porque a gente acaba meio que entrando eternamente nesse looping, né? As pessoas que já estão com a estrutura bacana, aí conseguem melhores produtores, que conseguem os melhores editais, e aí... Uma dessas criaturas aí que colaborou indiretamente para a tragédia recente que a gente viveu na cultura foi a própria Elba Ramalho. E agora, esse ano agora mesmo, ela estava revoltadíssima. Sim. Revoltadíssima. Há uns anos já que ela vem falando justamente, isso. Mas só que Elba Ramalho teve o seu momento, e é natural, todo artista vai ter um momento em que ele vai estar mais top, né? Sim. Nem todo mundo é Gil, que fica o Roberto Carlos, que vira né, lenda. Mas assim, é natural que todo artista tenha seu momento top, e que ela teve.
E hoje ela é consagrada, mesmo que ela não. Ela faz 4 shows, ela Sim. passa 3 meses de boa. Se ela Sim. fizer 4 shows. Nunca teve preocupada. Que tinha um monte de pequenos artistas, que ela, só o cachê dela, tirava numa cidade, tirava um monte de artista de subir no palco. Ela nunca teve preocupada. Aí agora tá Isso é reclamando, né? complicadíssimo, é verdade. Então assim, porque também eu acho que todo mundo reclama que tá ruim, que tá difícil. Inclusive, você pega intelectual falando, o capitalismo. O capitalismo é o cruel. Mas todo mundo quer operar na lógica dele. Então fica difícil. Porque se a gente acha que. Eu discordo, da mesma forma que eu discordo de um jogador de futebol ganhar o equivalente ao salário para manutenção de 100 famílias. Uhum. Né? Eu também acho. Eu discordo de um artista, né, cobrar, tipo, um artista sozinho, claro, com toda a demanda que é, dependendo, ele cobrar, tipo, 500, 600 mil para fazer um show. Uhum. Isso Para cidadezinhas, então, é inadmissível. Justamente. Então você não está preocupado em divulgar a cultura, você está preocupado só em encher seu bolso. E aí gera esse problema aí. Acho que a gente vai ter. Acho que vai ficar insustentável mesmo, porque. E essa própria classe, os artistas famosos, mas menos business, né? Não vai aguentar. E aí vai ter que repensar aí. E os fraquinhos de baixinho, coitado, como nós aqui, réis mortais, né? A gente vai ficar aí sempre lutando para alguma coisa aqui, ou fazendo projetos. E aí, na verdade, a gente faz arte para. A gente faz arte realmente, é uma arte orgânica para, né, para o pessoal da comunidade. Para os nossos iguais, né? Os nossos iguais. A gente Tem faz jeito. arte para. Eu mesmo. Você quer ser um escritor famoso? Eu não. Eu quero que. Eu quero que o pessoal pegue meu livro e leia lá um poema meu, sei lá, e diz assim, poxa, eu refleti sobre a vida a partir desse poema de Carlos. Isso aí eu quero, né? E que a pessoa chegue e diga assim, ou então que pela reação dela diz, não, pô, massa esse livro e tal. Mas não quero, tipo, vou agora, vou virar best-seller, vou ganhar o Jabuti. Não tenho nenhum interesse nisso, até porque eu não vivo para isso. Eu não vivo para isso. Mas eu vivo para arte, para fazer arte, porque eu acho que a arte pode alcançar. Ela é necessária pra gente, né? Projetar som. Salva, né? Salva, entendeu? E dá várias possibilidades pra gente. Mas sendo bem realista, inclusive as gestões públicas, aí vamos falar mais aqui dentro, as gestões públicas nos municípios, Vale para São Felipe, tem que repensar o que é que ela quer como projeto cultural. Inclusive nesse momento tão trágico que tá, a nossa juventude está completamente vulnerável. Uhum. Importantíssimo isso. Como é que você enxerga aí? Quais são as dores e as delícias de ser produtor e fazedor de cultura aqui em São Felipe há tantos anos? O bom de ser alguém que não fica criando expectativa é que você sofre menos, né? É o meu caso. Eu não fico criando muita expectativa. Eu projeto, eu devo ter uns 20 projetos. Acho que já botei uns dois eu acho que já botei. Então faltam 18 ainda, né? E vou fazer mais, vou elaborar mais projetos na minha cabeça. Então o que acontece? Do ponto de vista assim, da satisfação e insatisfação, eu acho que eu tenho muitos amigos também que em alguma medida também produtor, tá sempre pensando em alguma coisa. Aqui, os eventos que eu já produzi, por exemplo, o mais recente foi a Primavera Cultural e, aliás, o Alvorada Junina, que a gente fez o ano passado. Foi bem pequeno, assim, bem mambembe, assim, com 20 pessoas, um carrinho, e a gente subiu a rua da entrada da cidade até na praça. Esse ano já foi, o pessoal achou que eu até sou contra, né? Mas assim, fui contra, como eu sou contra a projetos muito grandes, porque eu acho que projetos grandes, eles só são para acontecer uma vez. Se você faz uma coisa pequena, você faz direto. Mas se você começa... Aí esse ano já teve um mini trio. Aí teve que... A gente montou uma banda,
contratar mais músico e tal, e aí já teve gasto com fogos, já teve um monte de coisa que depois quando eu falei, e eu disse pro colega lá, eu falei, olha, Liz, eu nem participo disso aí, nem me bota, eu não vou pedir, eu só vou subir no carro e cantar música. Aí eu, pois, não, aí gritou sua parte artista, né? Eu não quero dor de cabeça. Porque até a gente pegar o carro, pagar um colega com o carro e a gente sair daqui, entrar na cidade e tal, e tudo tranquilo. Mas quando começou a glamourizar muito, fazer. Inclusive eu tava lá, foi bom, foi ótimo. Mas eu acho que já é uma coisa que é desgaste também, que a gente. Você não tem dinheiro, não tem recurso. Você vai criar esse desgaste pro ano que vem. O ano que vem a gente quer fazer, vai fazer melhor do que o ano passado. Quando fala fazer melhor, significa você. Mais cansaço, mais. Isso, demandar uma estrutura que aí você vai ter que estar batendo na porta de A e B, pedir dinheiro, aí você já fica obrigado a ter que dar. Rapaz, honestamente, eu não. E aí pronto, já me vejo inclusive fora da produção do ano que vem. Só na execução. Como esse ano eu ainda, sabe, ali, porque eu quero coisas reais, coisas execuíveis, né? Projetos execuíveis, a curto e a longo prazo. Porque isso aí a longo prazo não vai funcionar. Não se sustenta? Não se sustenta. Aí a minha frustração é um pouco nesse sentido. A frustração de não realizar, eu tenho mais frustração com os companheiros artistas do que com os terceiros, com o poder público. Com o poder público eu já sei que é assim mesmo, aí a gente vai aqui e ali tentando coisa. Mas eu como artista, eu acho que artista tem que fazer arte. Tem que, né? Você canta, então vá cantar. Você toca, então vai tocar. Eu montei o meu som mesmo. Montei meu som, por quê? Porque eu queria fazer um sonzinho na rua, não tinha. Aí espera ainda, eu fui, trabalhei, lutei com dificuldade, porque também não dá, assim, por exemplo, é custo. Então, um abraço aqui pro amigo Adilson Lessa, sempre botou. Pô, o que eu quisesse fazer, a Adilson Lessa tá lá, botava o som. Eu acho que nesse mais ou menos umas 10 vezes que a Adilson Lessa se dispôs, eu acho que uma vez só na vida, fora uma outra que também em grupo a gente conseguiu pagar. Sempre tem os parceiros, né? Sempre tem. Que é um artista também, um baterista, por assim dizer, aposentado, né? Tá aposentado aí por esse tempo e tal. Ele bota o som dele, um som impecável, e ele bota o som. Aí ele botou pra mim pro evento. Pô, e aí? Chegou na hora, eu dei lá 20% do valor do som pra ele. Nossa. E isso porque eu tirei, né, do meu bolso mesmo. Porque eu queria. Mas aí, pô, aí toda vez ele botou 10 vezes. Aí, pô, uma vez, né? Eu já sem graça assim. E ele não diz não. É o cara que quer. Mas esse é o cara que quer fazer arte, quer fazer cultura, né? Não, quer ver, né, o evento acontecer. Quer ver o evento acontecer, quer ver a galera. Mas aí quando eu chamo o colega, pô, vamos fazer um sarau, velho. Aí o cara, mas que dia, mais que hora, mais como, será que dá? Pô, então tu não. Cadê o poema? Você tem poema? Então, pô, leva lá seus poemas. Pô, né? Não precisa ler. Não tem. Pô, leva dos outros então. Pô. Mas. Aí eu entendo assim que, pô, velho, não. O cara não entendeu. Aí, vai ter uma feira tal, vai estar lá, fulano de tal, vai vir um escritor de fora e agora eu vou lá recitar meu produto. Então você não quer fazer arte, você quer fazer. Aparecer. Você quer aparecer. Então isso me frustra mais do que. Me frustra muito isso, mais do que o terceiro, né? Esse que eu chamo de terceiro, que seria o próprio poder público, que com isso eu vou brigar, vou ficar dizendo na cara dele o que ele tem que fazer, o comércio, né? E nesse sentido aí. O outro, aí do ponto de vista do poder público, eu acho que essa ausência de uma política cultural séria me angustia muito. Isso aí sabe? A gente fica tendo que produzir as coisas, como, né? Produzir eventos, tal, de quando em quando. A gente produziu ano passado a primavera, né? Cultural. A gente fez. Eu fiz. Essa foi a terceira edição ano passado, mas eu comecei a fazer em 2017, aí fiz 2018 não, 2019, aí passou pandemia, todo 2022, 21, 22, 21 não tava pandemia ainda, 22 não consegui fazer, 23 eu estava dedicado integralmente a meu filho que tinha terminado de nascer, e os colegas também ninguém foi, aí quando chegou 23 ano passado a gente fez, conseguimos fazer. Foi um evento bonito.
e inclusive quebrando ideias, como é que diz, equivocadas, de que, por exemplo, se você botar um modelo de determinado arte, de determinado perfil na rua, não vai, que o povo só quer ouvir a música ali, o arrocha, nada contra o arrocha, mas enfim, só quer ouvir o arrocha, o sertanejo e o sertanejo universitário e o pagodão. E não é assim. Aí você pode levar outros estilos pra rua, né? Que fica só nesses dois ritmos, às vezes não experimenta essas possibilidades que as pessoas estão querendo. Isso. E aí fica aí nesse quando limbo, você leva né? aqui, você chega lá, pô, tá uma plateia massa. Pô, cadê as rodas de rap na cidade? Isso. Mais do que nunca a roda de rap. E aí tem outra coisa. Música, arte, e aí especificamente música, pode fazer apelo político forte. Qual é a música que tem que estar na rua hoje dando a voz? Me perdoe os pagodeiros, mas acho que é o rap. É o hip hop, né? É o modelo de arte. E por quê? Para essa juventude da periferia toda aí. Eles Tem consomem uma muito, galera né? do pagode fazendo isso também. Tem uma galera do pagode, né? Fazendo. Mas a que tá fazendo não tá aparecendo. Tá aparecendo muito pouco. Aí, não é porque Pissirico fez uma música lá falando, uma música com um aspecto político mais objetivo, não significa que ele não está comprometido com isso. É diferente, né, de tipo a menina a Dama, né, que ela já vem com outra linguagem. Tem um outro músico aí também, me esqueci agora, um outro pagodeiro também. Assim, né? Então, é diferente, né, do cara que já faz o rap. Aí você pega a galera do rap, do hip hop, que tá falando diretamente com a juventude da periferia, que tá trazendo coisas que tem que ser dito para aquele jovem que tá ali achando que realmente, que tá viajando na onda. E aí tem que ser realista. Pra galera, nossa galera jovem tá viajando na onda errada. Tá surfando numa onda que ele não sabe nem por que ele tá surfando. Sim. E alguém precisa dizer para ele que, quem é que diz? Quem diz é o mais velho que conseguiu atravessar a ponte. Sobreviver, né? Como diria Jerônimo. Estamos aqui, sobrevivemos e depois os MCs também, né? Então, se a gente não disser, quem é que vai dizer? Então a questão é essa, a gente pensar uma política cultural mesmo, séria, não é grande coisa não. Não é fazer da cidade um canteiro, um celeiro, um canteiro, né, de festas culturais alternativas, não sei o que. Não é sobre pensar isso, coisas, né? coisas simples. Por exemplo, você pensa, primeira coisa que tem que se fazer, qual é o calendário cultural de São Felipe? Quais são as principais festas? Isso. Né? Fortalecê-las, né? Isso. O esporte, como é que tem? Tem que organizar essa coisa. Ficar essa coisa bagunçada aí não vai dar em nada. E priorizar e diversificar a possibilidade de linguagem, né? Então é nesse sentido mais. Gente, depois dessa aula, a gente vai agradecer ao nosso querido amigo Carlos. Muito obrigada, viu, por ter comparecido aqui. Mais uma vez lembrando sempre que aqui os nossos amigos, os nossos produtores, as pessoas que são convidadas aqui, eles podem falar. Pronto, Elódia, Kaique, brigadão, viu, gente? Agradecer de estar aqui, dizer que espero ter contemplado, né, os objetivos e as perspectivas aí do projeto, dizer uma satisfação enorme, agradecer, dizer estamos aí, né? E pedir, fazer o apelo, colhem nas paradas cultural que a gente faz, que a gente tenta fazer, tenta construir e vem propor também, né? Propor pra gente construir. Tamo junto.